Vitor Sim, é vamos lá. diretor, Vitor Vitor é tudo. Vitor escreve muito, e lá no Alma a gente fala muito da importância, né, do ator hoje entender mais sobre dramaturgia, não ficar só no estudo do personagem. Então vou passar a palavra para você, Vitor, que tem aí dado tanto curso de storytelling. Conta um pouquinho para a gente de que maneira essas ferramentas podem ajudar o ator hoje. Sim, boa tarde, pessoal. É a minha segunda live com a Carla. E em todas as lives eu tento sempre falar um pouquinho do meu trajeto, porque ele é meio inusitado, assim. E ele é a prova viva de que o storytelling está em tudo, né? Em todas as profissões que a gente possa imaginar, tem storytelling, né? Que é a atividade de contar histórias, né? Acho que o mundo é feito de histórias, nós somos feitos de histórias, e tudo que a gente vê, não só ficção, mas na vida é história. Então, o meu início todo foi no teatro. Eu me formei em direção teatral pela Unirio e pensei que a minha vida ia, enfim, ser do teatro para o teatro, dirigindo peças, enfim, né, aquele sonho de um jovem artista. E o mercado de trabalho foi me empurrando para outras coisas, né? Foi me abrindo outras portas que eu não estava à espera, seja preparando atores para o cinema, seja, enfim, dirigindo curtas. As coisas foram aparecendo e eu fui vendo a importância da história, né, da dramaturgia nos trabalhos em que eu estava entrando naquela fase da vida. E aí decidi estudar isso, decidi desvendar, né, o que era contar histórias e da onde vem a contação de histórias. E fui para Cuba, fui estudar na Escola de Cinema de Cuba, porque dentro de toda a pesquisa que eu fiz, né, enfim, de escolas para desenvolver o meu lado de dramaturgo, de contador de histórias, foi a escola que me ofereceu menos técnica. E aí pode parecer estranho, mas fez total diferença assim no meu percurso, porque o ator, o diretor, né, o roteirista, ele vai muito em cima da técnica e esquece o que é contar histórias, né? Ele esquece o que ele tem para contar, que A história que ele alma. tem para contar. Exatamente. Eu gosto muito desse nome, né, da alma criativa, porque é isso, o artista ele precisa saber o que ele quer contar. Então essa escola me atraiu muito por isso, porque em nenhum momento eles vendiam a técnica, mas sim o desenvolvimento daquele contador de histórias. E aí tive uma experiência incrível, né? Cuba, outro país, enfim, outra realidade. E saí de lá determinado a contar histórias, porque lá eu descobri o que eu quero contar. Então, nos cursos que eu dou, né, nas lives que eu faço, né, no contato com os meus alunos, eu tento sempre trabalhar esse lado humano, né, do contador de histórias e o tema dele, né, o conteúdo dramático que ele tem para oferecer. Então, é esse o diferencial assim que eu vejo num bom storyteller, né? Ele ter o que contar antes de qualquer coisa. Com certeza. E Vitor, como ferramenta mesmo para o ator hoje, quais são na prática, o que é isso? O ator fica assim, mas o que eu vou fazer com storytelling? Eu tenho só que estudar o personagem, de que maneira que isso me ajuda a ser um ator melhor? Que você falaria para essa galera que está chegando aí e que só tá querendo descobrir como é que entra amanhã para a televisão, porque, olha, desses 495 formulários que eu recebi, a pergunta que não quer calar é: o que eu preciso fazer para fazer televisão? Sim, eu acho que o grande diferencial que o storytelling pode ter para o ator, né, e principalmente para o jovem ator, é ele descobrir o que ele pode fazer com aquela personagem, né? Ele, obviamente, ele vai estudar, aí tem toda a estrutura, né, do objetivo, do conflito, o que a personagem quer. Isso vem no papel, né? Mas todo ator é isso. Se você tem um personagem para 5 atores, você vai ter 5 personagens diferentes. Então, o storytelling entrega, acho que para o ator, a capacidade de descobrir algo que só ele pode oferecer àquela personagem, né? Ok, no papel diz que ela faz isso, que ela quer aquilo,
que ela é contra a fulana, que ela tem que fazer isso, isso, aquilo, outro. Mas cada ator vai ter um jeito, cada ator vai ter um insight para aquilo, né? Uma inspiração para aquilo. E o storytelling traz essa ferramenta e desenvolve isso no ator, né? O que ele pode trazer de diferente, único, particular, que apenas ele pode oferecer, né? Ai, Vitor, Quando eu lembro assim, sim, de... Não, fala. Não, Termina aí. quando eu lembro nas personagens que a Fernanda Montenegro, né, a nossa grande dama do teatro, da televisão, enfim, as personagens que ela criou ao longo da vida, talvez se as mesmas personagens tivessem caído na mão de outra atriz, teria sido completamente diferente, né? Ela fez da pobre humilde a uma vilã rica que matava pessoas. E até a vilã rica que matava pessoas, que todo mundo já fez na vida, tinha alguma coisa de diferente. Tinha uma coisa Fernanda Montenegro, né? Que só ela é capaz de trazer, porque eu acho que ela olha para qualquer personagem com esse olhar, com essa alma, né? Com essa inspiração individual, né? Da pessoa. Então o storytelling trabalha muito isso, né? O que eu posso fazer de diferente. O que você pode fazer de diferente. Mas tem aí uma corrente, você como diretor, como é que você se posiciona? Assim, é personagem, o ator vai para lá para compor personagem, não é ele, não é isso? Você ainda acredita em personagem ou você está nessa nova Sim. facção que a gente não faz personagem, é você, que o Não, personagem é não. você, não, né? Eu Ator faz acredito, personagem, né, faz Vitor? personagem. Não, e eu, como diretor, criador de histórias, eu amo criar personagens, eu amo desenvolver personagens, e acho fundamental e importante que a gente mantenha, né, a criação de personagens. Porque aí é um outro trabalho, né, que é muito válido, que funciona, enfim, traz resultados, mas que não é a minha praia, né? Eu gosto mesmo dessa divisão entre ator, personagem e criar uma outra pessoa que não eu. Então, sim, o ator vai criar uma pessoa que não é ele, mas vai emprestar para aquela pessoa experiências que só ele viveu, né? O que eu, Vitor, posso agregar no meu trabalho de professor hoje? As minhas experiências, né? A minha experiência no Brasil, a minha experiência na França, a minha experiência em Cuba. E o que eu vivi, eu vou conseguir transmitir algo de diferente, que talvez a Carla, com outras experiências, vai transmitir outras coisas. Então eu olho muito assim para o trabalho de criação de personagem, tanto para a escrita quanto para a atuação. Você vai fornecer elementos que só você é capaz, né, para buscar emoção, porque na verdade o resumo de tudo é a busca pela emoção, né? Você emocionar alguém, você conquistar alguém para aquela história e provocar uma catarse, né? Provocar um deleite do seu espectador. E aí cada um usa as armas que tem, né? Então acho que é desenvolver a sua alma criativa, né? Como o próprio nome do curso já diz, para você levar, né, as suas experiências e se conectar com alguém, né? O Paulo Gustavo é a prova viva disso, assim. Prova viva. Ele criou uma personagem, ele não era aquela mulher, mas ele emprestou tanta coisa das vivências dele para aquela mãe que a mãe conquistou o Brasil, enfim, conquistou o mundo, né? Tem pessoas fora do Brasil que conhecem aquela personagem. E é uma personagem. Boa. E Vitor, para quem está começando, assim, estou vendo aqui as perguntas que a gente recebeu no formulário, vou partilhar com você, Sim. porque eu sei que eu prometi que ia respondendo também aqui ao longo dessa semana. Por exemplo, como é que você, como diretor, lida com um ator no início da sua jornada que está muito ansioso para chegar numa determinada emoção na cena? Vamos falar um pouco dessa coisa do chorar ou não chorar, eis a questão, sabe? Os atores ficam muito aflitos no início, sofrem mesmo dessa ansiedade de desempenho, né? De não conseguir chegar numa emoção mais extremada. Como é que você, como diretor, lida com isso? Sim, eu lembro muito da Meryl Streep nesse momento do choro, que ela diz: não chora, faça de tudo para não chorar. Porque se você procurar o choro, aquilo vai ficar artificial e você vai trabalhar só com a casca. Então é mesmo você fazer um trabalho interno, é isso, estudar a sua personagem ao máximo, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela quer, o que ela sente, né? Você fazer um desenho de todas as emoções. Eu saio daqui, passo por ali,
pinta o texto, né? Marília Pêra pintava o texto. Não sei se era ela ou o Marco Nanini, mas um dos dois Marília. pintava, assim, cada frase tinha uma cor para uma determinada emoção. Faça esse trabalho, esse estudo interno da personagem e assimila isso, assim, né? Tipo, toma para você, né? Dentro de você. E quando você for para a cena, procura vivenciar aquilo, né? Procura trazer essa emoção, lembrar. Stanislavski já diz, memória criativa, né? Você trazer, memória emotiva, desculpa, trazer essas, né, experiências suas, sentir, né? Mas nunca provocar o choro. É você lutar contra ele, porque aí se ele vier, ele vai vir de forma natural. E aí, lembrando, televisão, cinema, câmera é para ser natural. É para ser natural. Isso leva a Então, outra sim. pergunta que eles fazem muito, que eu vejo muito ator dizer que eu sou muito intuitivo, eu não gosto muito de ensaiar, de preparar muito. Porque também tem uma crença de que o excesso de ensaio vai engessar, vai cristalizar alguma coisa. Você concorda com isso, Vitor, que o excesso de ensaio pode ser perigoso para o trabalho do ator? Eu acredito que para a câmera, para o cinema e para a televisão, sim. O ensaio da cena, o bate-bola das falas, eu acho que perde qualquer coisa de novo quando é feito poucas vezes, né? Agora no teatro não, no teatro a gente precisa, quanto mais ensaio, melhor. Mas para a câmera, né, e hoje em dia acho que a grande porta de entrada assim, que as pessoas procuram é trabalho de câmera, de televisão, eu acredito na preparação. Eu acredito nesse ensaio, que não é você fazer a cena valendo, mas você trabalhar outros ângulos da cena, né? Seja exercício corporal, seja uma improvisação, né, do elenco que vai estar naquela cena, ou do casal de protagonista para, né, encontrar a tal química. Enfim, essa preparação prévia, eu acredito muito que ela funciona, e eu já vi funcionar. Eu já cheguei num set que estava todo mundo desesperado. Isso aí acho que foi uma curta no Rio que eu fui salvar aqueles atores, porque o diretor ele não sabia conversar com os atores, ele não sabia pedir, ele só sabia pensar em planos. Os atores não estavam rendendo, né? O filme que tinha no papel não ia para a tela, e eu cheguei para não ensaiar, mas para preparar os atores. E aquilo Que deu legal. certo. Nós fomos para a cena, na verdade eles foram para a cena, e a cena aconteceu em 2, 3 takes, né? Então eu acredito que essa repetição excessiva tira a naturalidade, né? Tira a espontaneidade e o frescor da atuação. Porque televisão, cinema é natural. É para ser como na vida, no cotidiano, apesar de ser tudo falso, né? O que a gente faz em frente às câmeras é tudo falso. Tudo de mentirinha. Sim, mas é para aparecer aqui e agora. A gente aqui está a bater um papo. Eu não estou muito preocupado com o meu ângulo, nem Exatamente. com o volume da voz, mas se fosse aqui um filme, a gente estaria cheio das técnicas para. Cheio exatamente. E como essas técnicas, né, inclusive para chegar nesse naturalismo, não vão matar essa forma orgânica e natural de você fazer as coisas, porque também é técnica, né? Você, você acha importante um ator ter um método de trabalho, seguir uma técnica? Como é que você vê essa coisa dos métodos, né? Existem vários. Como é que se enxerga isso? É importante para um ator que quer fazer televisão dominar uma técnica? Sim, eu acho que a técnica ajuda, mas é isso, tenta não procurar o meu ponto de vista na direção, né? Quando eu estou nesse lugar da direção, é sempre dizer ao autor, não deixe que a técnica tire as outras coisas que você tem para oferecer, né? Essa espontaneidade, a sua inspiração, enfim, o seu estudo, porque a técnica pode sim engessar, mas ela também é importante. Ela também é importante, principalmente para o trabalho de câmera. Então, sim, concordo que o ator precisa ficar embasado em algum lugar, porque senão ele não vai para frente. Ele precisa, e principalmente porque a técnica traz uma certa disciplina, né? Então, você se moldando ali através da técnica, você pode ter uma disciplina com o trabalho, com a cena, né, com a construção da cena. Então, acho importante.
Em Seja tempos de um estudo prévio, seja do momento do set, né? Existem vários tipos de técnicas. Eu sim, acho que o sim. ator pode descobrir e criar a sua própria caixinha, entende? De É, né, trabalho. para cada enfim, saber organizar cada arranque de trabalho, né, preparar mesmo, eu acho que a gente Sim, a cada novo personagem, dar uma esvaziada e encontrar uma técnica para levantar o próximo, um método de trabalho, né, não ser todo esse eu acho que ajuda a organizar o nosso caos criativo, ajuda a dar forma, eu sim, acho que organiza, e assim. traz disciplina, né? O ator precisa disso. É, e acho que não engessa não, porque depois é o que te dá também te dá confiança e segurança para você se soltar. Você sabe que aquela parte da preparação foi feita, que você garantiu ali algumas etapas, que você fez o seu processo de pesquisa, que você experimentou coisas, que você deu uma improvisada, seja qual for a metodologia, que você seguiu alguns passos, ok, agora eu posso ir para onde? Agora você pode jogar tudo fora. Agora você fez tudo isso para jogar fora. Mas tem que ter feito, né, eu acho que senão parece Exatamente. que a gente não começa o trabalho. E Vitor, eh, e também olha só, porque depois quando você contracena com pessoas fortes e preparadas, né, tá puxando a fasquia para cima e você vai seguindo, você vai no fluxo, né, vai correndo atrás, mesmo que você ainda não tenha força para aquele sprint, você vai tentando alcançar. O problema é quando você pega gente menos preparada do que você, né? Se você não está preparado e ainda pega gente menos preparada do que você, porque aquilo depois vira uma loucura, né? Então, acho que um ator sem método, depois numa situação como essa, não Sim, consegue. e se perdem todos eles. Aqui no Brasil, a gente não tem essa coisa de diretor de ator em todos os projetos, e também em Portugal você não vai ter sempre diretor de ator no set. Então, eu acho que dar conta do seu trabalho, né, não passar uma semana sofrendo porque vai ter X cenas desafiantes ou porque vai estar gravando muito, enfim, tem que ter Sim, e tem até porque televisão projetos. tem isso, né, gente, televisão a gente trabalha muito, a gente trabalha muito, é uma carga horária muito grande. A gente estava conversando isso no outro dia, né, que agora o Brasil vai começar a entrar um pouco nesse lugar também, de gravar 30 cenas por dia. Isso quer dizer Sim, e uma com cenas frente de muito trabalho. desconexas, né? Por conta do. Quanto mais texto que a produção tem, né, nas mãos, a organização vai ser diferente. Então, o A ator vai organização vai ser precisar ter diferente. essa O construção arco bem dramático é cuidada. maior, né? Você tem mais passagens de tempo de uma cena para outra, de um episódio. Quer dizer, passou muito tempo. Se você estiver trabalhando, sei lá, do episódio 1 ao episódio 60, olha quantos dias de ação já passaram, olha por onde o personagem já andou, quantas alterações ele teve. Tem alteração para todos os setores? Tem para todos os setores. Figurino, maquiagem, vai ter que alterar tudo? Vai, mas muito mais no trabalho da jornada do personagem, do percurso do personagem. Você tem que ter o trabalho muito mais organizado. Né? Se você Sim, gravar uma cena do episódio 2, depois do 30, depois do 45, depois do 60 e depois volta no episódio 20, e se você não tem uma timeline, não tem um cronograma, aquilo fica tudo igual. sim. E por isso que entender de dramaturgia é importante para o ator, né? Porque ele vai conseguir enxergar em que momento da jornada da sua personagem ela está naquele momento, né? Ah, então aqui é a prévia do clímax. O que é o clímax? Ah, o clímax é isso. Então ele consegue também moldar a sua personagem de acordo com a dramaturgia de que alguém escreveu. Porque se ele não tem noção dos passos da personagem, Uhum. ele vai chegar lá pelo estudo, né, pelo texto, mas se ele já tem uma certa noção de como que uma personagem ela caminha, e se a gente pensar as histórias, né, a estrutura é a mesma, né? Das grandes histórias clássicas, né, da jornada do herói, que está em 80% das histórias, Uhum. a jornada é a mesma, né? A trajetória é a mesma. Então, o ator, tendo noção de dramaturgia, ele consegue se preparar melhor e já antecipar determinadas coisas na criação dele, do que ele chegar ali naquele texto sem essas pequenas,
emoções. E são ferramentas rápidas e práticas de aplicar, não é? Inclusive para essa logística que a gente tem na televisão, de pouco espaço para ensaio, de pouco tempo para ensaio, de ter que chegar ao resultado muito rapidamente, né? Eu acho que essas ferramentas da dramaturgia ajudam muito ao ator ter o trabalho dele organizado, orientado, e ele saber exatamente como que ele vai chegar naquele ponto que ele precisa chegar da cena. Lembrando que é um processo completamente diferente do teatro, que a gente fica, de repente, meses ensaiando, testando, experimentando coisas, e aqui na televisão a gente vai bater o texto uma vez, passar a marca e gravar, não é? Pensando que a gente tem que contar uma história com tantos picos. Se você não tiver um sistema para se organizar como ator para chegar lá, uma ferramenta que te coloque naqueles estados e que te ajude a cumprir o plano junto com o resto da equipe, fica muito difícil mesmo, e aí o trabalho fica muito, muito estressante. Sim, ainda mais para os jovens atores, né? Eles querem dar tudo, eles querem mostrar tudo, fazer tudo. Então, se eles esgotam tudo, né, nas primeiras cenas, nas primeiras gravações, o que vai restar para depois, né? Então, também a dramaturgia ajuda nessa balança de emoções, né? O que eu entrego agora, o que eu guardo, o que eu posso deixar para depois. Porque se ele fornecer tudo no início, para onde a personagem vai, né? A personagem tem que ir sempre para algum lugar. Então, é também não esgotar tudo, né? Vitor, essa nossa nova realidade já não é nova, já vamos há 2 anos fazendo self-testes de forma oficial. Antes as pessoas só não sabiam que isso já era uma praxe no mercado. Uma dica, assim, que eu vejo as pessoas patinarem muito na apresentação, né? Ainda antes de entrar no teste propriamente dito, mas o teste já começou, o teste começa na apresentação. Isso é um ótimo lugar para a gente aplicar o storytelling. Assim. Em linhas gerais, o que deve conter, né, uma boa apresentação? O que você acha que... Como é que você daria assim, essa dica para eles organizarem a apresentação Sim. deles? Eu acho que o primeiro ponto é olhar para você como personagem. É você imaginar o Vitor agora é uma personagem, o que o Vitor quer com esse trabalho, com esse teste, qual é o meu objetivo, qual é o meu conflito que eu tenho que ultrapassar, encarar mesmo você como uma personagem e criar uma biografia bacana para aquela personagem, né? Atrativa, né? Atraente, convidativa, onde você expõe o seu objetivo com aquilo, né? Para você conseguir ganhar aquilo e passar à frente dos outros. Porque, na verdade, é isso. Você, enquanto personagem, pode ser mais atraente do que o outro, né? Quando a gente assiste uma série, é isso. Talvez tenhamos 5 personagens. Por exemplo, série Elite. Temos aqueles 5 jovens. Um é mais chato que o outro, um é mais legal. Você fala, eu gosto desse. Então, é você se imaginar uma personagem e criar uma biografia interessante, pensar o que eu posso falar sobre mim que seja interessante neste momento para quem está assistindo. E uma coisa interessante da dramaturgia é pensar sempre no espectador, né? A dramaturgia nasceu, o storytelling lá no início de tudo, nasceu já pensando na sociedade, né? Em quem está na plateia. Então pensa assim, quem vai assistir a minha self-tape, né? Quem está do outro lado. Então, você tem que se dirigir para aquela pessoa. Seja quando escrever uma história, seja quando fazer um self-tape. Quem vai assistir a minha biografia, a minha história, a minha personagem? E aí você vai fazer as suas escolhas, né? O que é mais interessante de você colocar ali. Boa. E voltando para o mesmo ponto do início da live. O que você tem para oferecer? Que só você tem neste momento. Não que você vá fazer um texto falando de todas as suas ambições, porque aí o cara vai falar, não quero, pula para o outro. Mas se você tem isso em mente, dentro de você, vem também uma emoção, né? A sua apresentação precisa também de emoção. Causar essa emoção. Exatamente. Muito bom. E em tempos de self-testes e tanto self-tapes e coisas, alguma dica, assim, sobre escolha de texto, Vitor? Como que você diz para os seus alunos escolherem um texto?
para eles produzirem um material? Ponto de Sim, partida. eu sempre digo que, pelo menos eu acho, que um texto de teatro para televisão, cinema, ele atrapalha. Porque quando alguém escreveu aquilo, escreveu para o teatro. Né? Então, tem um outro mecanismo de escrita para o ator, e que, se ele não fizer uma adaptação bacana, ele vai perder a naturalidade que ele precisa para o vídeo. Então, o que eu falo sempre, tenta ler roteiros de filmes, tem muita coisa na internet. Escolha um filme bacana, uma personagem bacana, pega um trechinho ali, um monólogo. Mas, se for tirar um texto de uma peça, tem que adaptar. Tem que adaptar. Tem que adaptar, E porque senão outra fica coisa, falso. Vitor, até também particularidades, né? Por exemplo, da língua inglesa. Adaptar uma cena de um filme americano para fazer um monólogo em português, né? O americano é muito mais direto falando, o brasileiro é mais palavroso, o português também. Então, ter esse cuidado, né? De fazer uma adaptação mais rebuscada, mais cuidadosa, para aquilo também não parecer que não cabe na nossa boca. Sim, Né? porque tudo pode ficar falso, né? E a gente tem que Exatamente. lutar contra isso. Então, se tá difícil, né, traduzir e adaptar o texto em inglês, apesar de você gostar muito daquela personagem, procura um em português. Se eu sou brasileiro e vou fazer um self-tape aqui no Brasil, então eu vou tentar achar um roteiro brasileiro. Quanto mais próximo, né, de você aquilo for, melhor. Melhor para o vídeo, melhor para a câmera e melhor para a sua atuação. Porque a regra é clara, né? Já dizia lá o técnico. Temos que fugir do artificial, temos que fugir de tudo que possa quebrar essa naturalidade, entende? Então é isso, eu falo, fujam do teatro. Se você não fizer uma boa adaptação, foge. Se você não tem esse tempo de estudo para aquele texto, foge, procura um roteiro de um filme. E às vezes até É importante notícias também, né, funcionam. o Vitor, e também é importante essa gestão de expectativa, né? Uma self-tape não é para mostrar todo o seu talento. É só para a gente começar a conversar com um produtor de elenco. É só um primeiro contato, né? De mostrar potencial, mas não tudo. Então, também essa malícia na hora que a gente vai escolher o texto, de não tentar fazer uma coisa muito mirabolante para não enfiar a pata na poça, acabar errando pelo excesso, que de repente aqui o que a gente queria ver era só a sua capacidade de se expressar em frente da câmera, de ser natural, de ser espontâneo, de ter uma atuação orgânica, de não desaparecer na frente da câmera, de não travar, porque existem etapas e depois a gente vai buscando progressivamente subir esse desafio do ator, né, na escala de teste. Então, Sim. também, às vezes, a gente fica preocupado pegando uns textos enormes. Ninguém vai assistir um self-teste de mais de 2 minutos, gente. Imagina, a criatura tem 200 atores para ver, vocês mandam um teste de 4 minutos. Sim, não dá trabalho para o produtor, porque ele vai te odiar para Ele sempre. vai te odiar para todo sempre. Outra coisa também, pelo amor de Deus, criatura, não manda direct pro diretor de casting, pro produtor, e pergunta para ele como é que tá teu material, não, que o nome disso é consultoria, gente. Eu lembrei do Almodóvar, em algum making off da vida, ou entrevista, já não sei onde eu ouvi isso, mas ele disse que o primeiro teste dele, ele está avaliando a relação do ator e da atriz com a câmera. Ele não quer saber se ele decorou o texto, se está na emoção certa. A primeira coisa que ele quer ver é essa relação. Saber se a câmera gostou de você. Gosta de Exatamente. você. É isso para ele. E eu acho que um bom diretor de cinema e televisão, ele vai começar por aí, sabe? Ele vai começar. E essa é uma pergunta ótima, né? O que eu tenho que fazer para a câmera gostar de mim? É a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que voltamos ao mesmo ponto. É a tal da naturalidade. Assim. É você não forçar nada frente às câmeras, porque aí você vai para um outro lugar. E aí você
parece que coloca um highlight na sua atuação que destoa, fica estranho, e a pessoa que está assistindo fala, nossa, tem alguma coisa de estranho aí nessa atuação, nessa atriz, não gostei. E a pessoa nem sabe explicar o porquê, né? Às vezes o produtor de elenco, o diretor fala, não bateu, mas por quê? Ai, mas não bateu, ele nem próprio consegue explicar. Nem ele consegue definir. Exato. Então, acho que é você buscar sempre a espontaneidade, a naturalidade, mas também não estar completamente relaxado, como se estivesse no sofá de casa. É um equilíbrio, né? É aquilo, é uma naturalidade falsa. É isso que... É técnica, gente. Exatamente. A gente acho que a gente não pode... Eu acho que tem pessoas que fazem isso com mais facilidade, que entram nesse lugar mais facilmente. Mas eu acho que com técnica todo mundo é capaz de destravar essa relação com a câmera e encontrar uma forma mais confortável. Com técnica, com personagem, né, Vitor? Também usar esse recurso de que você não está sozinho aqui, que você revela o que você quer revelar, que você está com o personagem. Então, também já não é um grau de exposição e exibicionismo do eu, é para o personagem. Como é que você vende o personagem para a câmera? Também um pouco isso, como é que a câmera não solta, E eu lembro, quem tem muito esse olhar, né, sobre a cena são os diretores de corte, que ficam na sala de edição, na regi, picando a câmera. Então, e ele vai picar em quem está vivo na cena. E eu lembro de estar fazendo Indomar e tinha um diretor de corte que eu gosto muito dele, e que ele dizia, cara, se você não está lá, né, você acha que a câmera não está em você. Na verdade, a câmera está o tempo todo procurando em quem ela vai ficar. E na televisão, você tem muita câmera, né? Tem 4 na tua frente. Às vezes eu pergunto, para que tanta câmera aqui na frente? Por que tanta gente aqui para pegar uma cena de 2 pessoas? Mas tem 4 câmeras lá. Então, como é que você puxa ela para você? Como é que é essa forma de estar vivo, né? Para a câmera realmente captar alguma coisa, não só a câmera, depois ter um ponto de corte, ter por que aproximar, ter aquele olhar, ter aquilo, essa tal dessa relação que você falou, que o Almodóvar ia atrás e os atores que ele escolhe trabalhar claramente tem isso, né? A câmera adora os elencos de Almodóvar, a gente não descola de ninguém, né? A gente compra completamente a proposta dele. Sim. Muito bem. Mas muito, muito, muito obrigada. E obrigado a você sempre pelo convite. Obrigada a você. Falar de storytelling. Com certeza. Mais sobre o storytelling, Vitor está com a gente no Alma Criativa e também vai dando as aulas por aí, consultoria para roteiros e coisas. A gente fez uns trabalhos muito lindos juntos, que eu adoro muito. Gente, obrigada. Paula. Um beijo. Obrigado. Obrigada a você.